Pessoal, muito bom dia. Nós estamos entrando em mais uma aula de Direito e Pensamento Político e hoje o tema da nossa aula é justamente o pensamento, político, a noção de Estado e o pensamento jurídico na obra de Thomas Hobbes de Marburg, um grande pensador, filósofo inglês que marcou efetivamente a teoria contratualista de Estado, que tem uma concepção muito forte acerca, do papel do Estado e da exclusividade do Estado na construção do direito. Portanto, a gente até diz, olha, Hobbes é um autor, e isso está no livro do Bobbio sobre o positivismo jurídico, do Roberto Bobbio, que chama O Positivismo Jurídico. Hobbes é um autor cujo pensamento, cuja origem de construção do Estado nasce jus naturalista, e vai desembocar como um grande precursor do positivismo jurídico, uma vez que ele tem elementos do positivismo jurídico muito vivos, muito presentes no seu pensamento. Então, nós podemos citar o caráter imperativo do direito, ou seja, o imperativismo do direito. O direito e o Estado dão comandos, comandos que devem ser obedecidos, porque senão isso pode gerar a deficiência no papel do próprio Estado, deficiência para que o Estado encontre seus objetivos, especialmente o Leviatã absolutista de Hobbes. Então, ele vai dizer também, se o direito provém do Estado, o Estado é a única e exclusiva fonte do direito. Isso nós chamamos de monismo jurídico, que é outra característica precursora, em que ele começa a trabalhar de maneira bem sedimentada do positivismo jurídico. Então, o direito é sempre imperativo, o direito não é um conselho, é um comando. A única fonte, do direito é o Estado. E isso vocês vão perceber que faz todo sentido no contexto do pensamento dele, porque ele vai dizer, olha, não pode o Leviatã admitir a presença de dois senhores, nem mesmo em relação ao poder espiritual ou religioso. Depois tem toda uma querela em relação ao pensamento de Hobbes quanto ao problema de Estado e religião, rompendo de maneira bastante incisiva com as concepções dominantes no medieval. Tá? Mais do que isso, o formalismo, o que é formalismo jurídico? Formalismo jurídico é justamente a defesa, de um direito que tem validade, efetividade, aplicabilidade, independente do conteúdo. Ou seja, o direito é válido porque passou por um procedimento correto e é posto pela autoridade competente, não porque ele é justo de um ponto de vista externo da moral, de um ponto de vista metafísico. Então, o formalismo jurídico, inclusive, vai desembocar numa teoria da justiça hobbesiana que é muito forte com a teoria da justiça do positivismo jurídico, que é o quê? É justo aquilo que o Leviatã diz que é justo. Não importa o conteúdo, não importa a autoridade. Tá? Então, o formalismo jurídico é justamente a defesa, uma corrente que defende o valor de que a validade do direito e a aplicabilidade do direito não é dependente de nenhum conteúdo externo de justiça, como os naturalistas defenderiam, mas sim que o direito é justo porque colocado por uma autoridade competente. Então, ele não tem um conteúdo a priori, ele pode ter qualquer conteúdo, desde que seja o Leviatã que coloque. Então, formalismo jurídico. Se há um formalismo e o direito é em si vazio, ele depende dessa manifestação de poder do soberano, tem outra característica que é a onipotência do legislador. Então, seja ele o Leviatã monarca absolutista, seja ele uma assembleia democrática, e Hobbes parece muito claro, que o Leviatã, o Estado, ele é senhor, do direito, ele é senhor das leis, ele é senhor da propriedade, ele é senhor das opiniões doutrinárias, inclusive, e nessa dimensão ele decide, ele tem grandes poderes plenos, a gente pode dizer até que em condições normais, via de regra, tá? Existem exceções a essa regra, então não é tão assim, mas via de regra, o poder do soberano é incondicionado e ilimitado na hora de colocar leis, tá? E nessa dimensão, como eu disse, via de regra é incondicionado e ilimitado. Existem exceções, mas via de regra ele tem plena potência. Então, a quarta característica aí seria a onipotência do legislador. Ou seja, em Hobbes, preferencialmente é um monarca absolutista. Depois, quando se constrói o Estado de Direito,
essa ideia de onipotência do legislador vai para o poder legislativo, a capacidade de fazer leis. Lógico que vai depender do modelo histórico, né? Então, por exemplo, o modelo francês tinha muito mais força a soberania do parlamento, porque não tinha tanto modelos de controle de constitucionalidade, como, por exemplo, é construído nos Estados Unidos e posteriormente no Brasil. E, por fim, uma quinta característica fundamental que ele vai desembocar enquanto precursor, eu já estou falando no final da aula, tá? Mas aí vai ficar mais fácil quando a gente emendar lá, eu faço uma introdução nessa aula. É justamente a coercitividade, a capacidade que o Estado, né, Leviatã, possui de impor sanções àqueles que descumprem as próprias leis. Ora, se o direito só pode prover do Estado, se o direito que provém do Estado ele é imperativo, se o direito pode ter qualquer conteúdo, formalismo jurídico, se quem faz as leis é onipotente fazer as leis, não faz sentido no pensamento dele que essa lei não tivesse uma punição. Então, daí a marca do direito é justamente a possibilidade de instituir aquilo que Weber mais tarde foi chamar de monopólio da violência legítima. E o monopólio da violência legítima significa que o Estado e o direito, né, o direito como longa-manos, como a mão alongada do Estado na vida das pessoas, intervindo na vida das pessoas, é quem vai... ele deve ser cumprido. E eles podem, legitimamente, impor uma sanção, que, como eu disse, quando a gente trabalhou o conceito de direito lá no começo do curso, é sempre uma violência, né? Toda intervenção jurídica na vida de uma pessoa é uma limitação à liberdade, toda intervenção jurídica é uma forma de violência. É um remédio, né? E sendo remédio, ele vai ser justo ou não, depende da dose. Remédio salva, mas se você tomar uma dose excessiva, também pode matar, pode intoxicar, né? Então, vocês já percebam por aí, nessa cadeia de características, ao final do pensamento dele, que são muito concatenadas, muito organizadas, que ele é um autor que vai justamente trabalhar a ideia vai trabalhar uma metodologia, tá? Uma metodologia que nós vamos chamar de metodologia lógico-dedutiva. Em alguns textos vocês podem achar more geométrico. E o que significa essa metodologia? Significa você estabelecer uma figura ideal, tá? O contrato social é uma figura ideal a partir da qual você faz um procedimento lógico-dedutivo para chegar à conclusão. E essa é a metodologia de trabalho dele, tá? Ele enxerga que a fundamentação e a legitimidade do Estado pode ser explicada por um procedimento racional, lógico-dedutivo. E por que uma figura ideal, nesse sentido, ele busca, né, uma metodologia cuja base, cujo fundamento seria algo idealista? Porque esse modelo ele vai servir de, vamos dizer assim, premissa epistemológica para a legitimidade do Estado. Tá? Ele precisa responder a partir de uma construção que lhe pareça racional, e uma vez estabelecida a premissa, é o que eu disse, se você entender a premissa, você vai concluir de maneira semelhante a ele. Por quê? No modelo lógico-dedutivo, né, vamos imaginar um silogismo bem simples, né? Todo homem é imortal. Premissa maior. Sócrates é homem. Conclusão, Sócrates é imortal. Mas você vai dizer, professor, a premissa primeira e a conclusão estão erradas do ponto de vista da verdade, porque as pessoas morrem. Homens são mortais e não imortais. Lógico que tem religiões que acreditam, né, na reencarnação, enfim, mas pelo menos essa dimensão físico-biológica da pessoa é mortal, né? Então, o procedimento, ele é um procedimento silogístico cuja verdade ou falsidade da premissa se transpõe para a conclusão. Então, por mais que a premissa seja, né, não verificável ou falsa, e a conclusão seja não verificável ou falsa, se você coloca todos os homens são imortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é imortal, você tem um procedimento logicamente válido, logicamente perfeito.
tá? Então, é um procedimento cuja premissa teria um equívoco em relação à questão da verdade, mas que seria logicamente correto. E assim é a estrutura, né, do pensamento hobbesiano. Como muitos pensadores rigorosos, Spinoza, próprio Tomás de Aquino, cada um, na verdade, estabelece um princípio de fé que vai ser o ponto de partida do seu pensamento. E, a partir daí, você faz uma série de deduções lógicas. E aí você tem uma coerência interna no pensamento dele, que é um grande, né, especialmente aí, esses três autores são exemplos de coerência interna na história da filosofia, e no campo da teoria política, em Hobbes, ele acentua de maneira muito forte, né, como uma grande qualidade do seu pensamento. Então, é um autor que, metodologicamente, se você acreditar na premissa dele, e se você concordar com a premissa dele, você vai, possivelmente, né, às vezes até sem ler o texto, porque o procedimento lógico você consegue fazer deduções a partir da razão. E o pensamento dele fecha, entendeu? Fecha. Se você colocar a premissa maior e aceitá-la, as conclusões que ele chega vão estar sempre de acordo com essa premissa, porque ele é muito rigoroso desde esse ponto de vista. Então, essa é a metodologia. E por que muitas vezes a metodologia é idealista? Porque também nem a matemática euclidiana, mesmo a matemática, né, mesmo Pitágoras, não conseguiria demonstrar, né, a realidade de um círculo ou uma circunferência perfeita para chegar às fórmulas geométricas. Ela não conseguiria demonstrar, né, a perfeição da matemática. Mesmo a matemática, quando você coloca premissas e fórmulas geométricas, ela não é perfeita. Ela é idealizada, perfeição no mundo da realidade. Ou seja, não existe um triângulo perfeito no mundo da realidade. E algumas questões para deixarem vocês com um pouco de minhoca na cabeça, dá para pensar, né? Se o número ele é infinito, quando que 2,99999 passa para 3? Isso é uma construção simbólica. 3 é uma construção simbólica de uma quantidade e muitas vezes de relações, tá? Relações que possam exprimir causas naturais. Isso é uma outra questão filosófica. Mas é um símbolo. Então, é algo idealizado, essa dimensão. Não é uma dimensão perfeita. Assim como o triângulo, ou mesmo um ponto, né? Quantos pontos existem dentro de um ponto? Você pega uma caneta, pega uma folha de papel e faz um ponto. Não tem limite, porque vai ao infinito. Então, mesmo as figuras geométricas são idealizadas. No caso da matemática, você tem o triângulo, você tem o círculo, e você, com o triângulo, você desenha uma asa de avião, e com a asa de avião, o avião vai voar. Então, funciona, faz a aplicação prática. Assim também é o contrato social hobbesiano. O contrato social de Hobbes não é um contrato que está em nenhum museu da Inglaterra nem da França. O contrato, a ideia de contrato social é uma metáfora idealizada a partir do qual você legitima o poder do Estado. Legitima que se responda aquela pergunta fundamental, que é a pergunta que diz: por que as pessoas devem obedecer às ordens do Estado? Por que o súdito deve obediência ao monarca absolutista? E ele vai responder, porque lá atrás, para sair do estado de natureza, vocês fizeram um pacto que chama contrato social, transferindo direitos ao Leviatã, abrindo mão da sua liberdade natural, assumindo o que ele chama posteriormente de liberdade inocente. Ok? Então, também o contrato social é uma figura idealizada. Mas ainda nessa introdução, pessoal, eu gostaria de destacar outros aspectos. Professor, eu posso tirar uma antes? É pergunta ou não ouvi? Ou é abertura? É pergunta. Pode falar. É porque você falou, né, que o Hobbes ele fala dessa violência legítima do Estado, da efetividade dele, certo? Certo. Mas eu estava pensando que, assim, atualmente a gente faz essa diferenciação entre coerção e coação. E aí eu Certo. estava pensando que já no período do Hobbes, você tem uma violência, né, mais intensa. Ele mais a violência legítima como uma coação, tipo, mais próxima da coação, do que da coerção que a gente tem sobre um Estado que pune, mas de uma forma mais por sanções e não propriamente alívio. Uhum. Veja, não é um ponto fundamental no pensamento dele que ele vai abrir quando ele fala do problema da coercitividade.
mas tecnicamente ele trabalha com as duas dimensões. Ele entende a questão simbólica da possibilidade de impor uma pena, fazendo mais o que a gente chama de uma coerção psicológica, enfim, ou uma punição direta mesmo. Então, ele admite as duas possibilidades de maneira bem tranquila. O soberano, ele é o senhor da lei e da aplicação e da garantia de efetividade da lei. Então, na estrutura do seu pensamento, se é para garantir a paz, ele pode usar dos dois modelos em cima dessa distinção que você colocou. Tá? Mas não é Obrigada. não é um tema fundamental na obra dele, tá? Quando você lê o Leviatã, você percebe que está lá, mas não é algo que ele vai descrever de maneira precisa, como depois os próprios teóricos do direito vieram a fazer, e o próprio positivismo nessa dimensão. Legal? Pessoal, eu queria destacar pelo menos alguns elementos chaves do pensamento hobbesiano para que a gente compreenda melhor. E tudo que eu disse antes, de maneira bem sintetizada, como uma introdução, em algum modo nós vamos repassar, tá? A gente vai repassar quando a gente estiver discutindo os slides de maneira mais aprofundada. Um elemento chave aí para vocês entenderem o pensamento dele, e justamente a dimensão do estado de natureza é a compreensão física mesmo, física, a relação de causa e efeito e de movimento da ideia de liberdade. Tá? Isso é um ponto fundamental, porque isso vai marcar a noção de estado de natureza. Esse elemento chave vai nos dizer o seguinte: liberdade em Hobbes é compreendida como ausência de oposição ao movimento, numa relação de causa e efeito. Então vamos pegar na parte, vamos dizer assim, realista, física mesmo. Se eu tenho um parque, eu tenho carrinho tromba-tromba, o que isso significa? Que as pessoas vivendo em sociedade estão se movendo fisicamente de um lado para o outro, com uma mão. Até que uma hora o que vai acontecer é impossível que não trombe. Aí não tem liberdade, porque a liberdade é a ausência de oposição física. Então, as pessoas, ao se movimentarem, certamente, isso é um elemento chave no pensamento dele, certamente irão encontrar oposição. E no estado de natureza, assim, no Leviatã, essa oposição é muito forte e vai gerar justamente o domínio da violência e do mais forte. Tá? Você não tem um árbitro, você não tem um terceiro para resolver a questão, vai vencer nessa trombada o mais forte. E aí, então, ele vai impor um domínio em cima da sua violência. Mais ainda, essa dimensão, ela também, né, eu disse, pensar fisicamente mesmo, com as pessoas se movendo, cada um se mover de um lado, vão trombar. É logicamente impossível que não trombe, né? Porque vivemos o mesmo espaço com muitas pessoas. Então, se a gente sair da rua, a gente vai trombar. Se a gente andar de qualquer jeito, se não tivesse uma regra de ordenação na rua, do lado que você anda, dos carros, enfim. Essa liberdade de movimento também é de movimento de realização dos desejos, dos anseios humanos. Né? E na obra de Sive, né? Depende de como você adotar a linguagem, se for para o latim, você tem uma caracterização humana, né? Em que o homem é construído por razão, que permite o cálculo, sempre uma dimensão de cálculo de utilitarista em relação à dimensão da razão, da concepção dele. O homem é composto, né? O diferencial do humano é a razão, ele vai dizer a curiosidade, né? Que é o desejo de conhecer, e a fé na religião, que é justamente o desejo de conhecer aliado ao temor, né, da morte, do sofrimento, e ao temor que vai legitimar e vai sustentar a crença na vida eterna, segundo ele. Então, esses seriam traços diferenciais do humano em relação aos outros animais. Em relação aos outros animais. Ora, esse humano deseja. Então, também a liberdade significaria, nessa dimensão, mover-se para realizar, né, agir para realizar um desejo e não encontrar oposição.
E ele vai dizer, no estado de natureza também isso é impossível, porque nós teríamos aí inúmeras pessoas agindo para realizar seus desejos, seja por honra, né, a soberba, vocês vão perceber que é uma paixão natural, seja por honra, seja por glória, mas a busca de realizar desejos, né, e principalmente os desejos têm pontos fundamentais. Um deles é não sofrer, né, ou seja, ser feliz, e o outro é viver. Viver que a gente pode ser entendido como viver, né, sobreviver no mundo selvagem e reproduzir. Então, ele vai dizer, esses desejos chaves, eles montam toda uma estrutura de como as pessoas agem na própria vida sobre eles. Então, essa noção de liberdade como movimento é um elemento chave do pensamento hobbesiano, certo? E movimento sem oposição. Aí ele vai dizer que no estado de natureza é impossível que não haja essa oposição. Daí porque muda-se para um estado civil, né? Aqui, perguntando aqui, eu tinha falado sobre a liberdade, né? A Pâmela perguntou, ele chamaria de liberdade o quê? Então, a liberdade natural é a liberdade plena, que significa a ausência de oposição aos movimentos. Seja movimento físico mesmo, eu andar, seja o movimento né, de eu agir para realizar um desejo. Tá? Já a liberdade no Estado civil, ele chama de liberdade inocente. É a liberdade limitada pelas leis do Leviatã. A liberdade inocente é aquela liberdade que você vive com liberdade e você pode fazer tudo desde que você não fira as leis e não coloque a sociedade em risco. Então ele chama isso de liberdade inocente, tá, Pamela? O outro elemento chave para que vocês possam compreender é que o humano agiria e se moveria do exercício dessa liberdade, né, mediado por um duplo aspecto. Isso é um elemento chave. Um aspecto que ele chama de leis naturais. Essa nomenclatura é imprópria, tá? A gente poderia chamar de regras da razão natural, acho que seria melhor, tá? Porque seria o conjunto, né, de regras que nós colocamos racionalmente para nós mesmos, porque percebemos a nossa realidade. Né? Percebemos e queremos buscar uma ação voltada à misericórdia, à busca da paz, etc. Ou seja, ele vai dizer, o humano tem uma dimensão racional, que seriam leis inatas, em que ele racionalmente consegue perceber a importância da paz e de buscar a paz. Mas é uma regra construída racionalmente. Tá? Então, a palavra leis naturais ali, ela é imprópria. O próprio Chevalier faz essa anotação da impropriedade dessa expressão aí. Tá? Então, de um lado, a dimensão do que vamos chamar de regras da razão natural versus as paixões naturais. Então, esse é o duplo aspecto. Nós agimos sobre um duplo aspecto. Ao mesmo tempo que a gente consegue pensar racionalmente a busca da paz, nós também desejamos. E as paixões naturais podem estar na vaidade, na soberba, na luta pela honra, pela glória. Então ele vai dizer: a existência da razão, disso que ele chama de leis naturais ou regras da razão natural, não é suficiente em si, no estado de liberdade plena, para garantir a segurança e a paz. Ainda que isso possa ser almejado, porque pode ser pensado racionalmente. Eu almejo a paz porque consigo pensar racionalmente a importância de viver em paz. Mas não é suficiente a existência disso que ele chama de leis naturais. Porque existem as paixões naturais. Então, a ação mediada por esse duplo aspecto vai dizer o meu desejo, né? E muitas vezes, né, são as paixões humanas, né, impedem que a razão natural seja suficiente para que nós construímos um estado de plena liberdade e paz. Mas, se ela é insuficiente para construir a totalidade da paz, no estado de natureza, ela não impede, né? A gente poderia dizer assim, a razão natural é insuficiente para a garantia da paz no estado de natureza, mas ela é suficiente para eu perceber que eu preciso sair dessa dimensão. Eu preciso encontrar uma solução.
porque consigo, pela razão, perceber que as pessoas também se movem pelas paixões. Se as pessoas também se movem pelas paixões, e eu consigo perceber isso por observação racional, né? Ele também tem uma dimensão nesse sentido muito próxima de Maquiavel, uma antropologia negativa, né? Uma imagem negativa do humano. Eu vou construir uma saída. E aí o terceiro elemento chave para vocês entenderem, né? Então, o primeiro elemento, a liberdade com o movimento. Segundo movimento, o duplo, né? O duplo aspecto, a dupla dimensão com que o humano é compreendida, que vai impedir a totalidade da paz no estado de liberdade, mas vai permitir com que a razão consiga pensar que deve buscar uma solução. Ou seja, o humano tem razão suficiente para ser artífice da própria condição. Ou seja, ele tem razão suficiente para construir algo que saia desse estado de natureza. E aí o terceiro elemento é justamente o elemento do artifício, ou daquele algo artificial que não existe no estado de natureza e que terá a função maior de garantir a segurança e a paz, que é o Leviatã, ou o Estado. Então, ele percebe a liberdade como um movimento que sofrerá oposição pela força, pela violência, e aí nós não teríamos um Estado civilizado. Percebe o duplo aspecto, o duplo fluxo da psique humana, que impede a totalidade da paz no estado de liberdade plena, mas permite perceber que alguma solução tem que ser encontrada. E, por fim, o terceiro, a ideia de que você precisa construir um artifício, algo novo, algo artificial, para legitimar o sistema de direitos, o sistema de poder e garantir a paz social. Então, o Leviatã é, acima de tudo, uma construção artificial, algo que não existe na natureza, artificial, fruto da compreensão da razão humana que o constrói para se livrar da condição de miserabilidade. Vamos lá, as perguntinhas. A Tatiana Duarte perguntou: as leis naturais estão conectadas com esse duplo aspecto? Não. Tá, Tatiana? A lei natural, nessa concepção hobbesiana, ela representa, né, de maneira imprópria, porque não é uma boa expressão. É uma expressão que mais confunde do que esclarece. Né? Ela representa, de maneira imprópria, a ideia de regras da razão natural. Então, ela é uma parte desse duplo aspecto. Né? Ele chama isso leis naturais versus paixões naturais. Nós podemos dizer regras da razão natural versus paixões naturais. Tá? Faz parte desse duplo aspecto. Então, assim, ela não conecta nos dois. Ela representa um lado desse duplo aspecto. Acho que ficou mais claro, Tatiana? Então, legal. Se a gente compreende essa dimensão, essa introdução, agora fica bem mais, né, bem mais leve que a gente possa passar, né, para análise detalhada dos pontos dos elementos doutrinários básicos, porque, vamos dizer assim, o centro da explicação necessária já foi passado para estabelecer o que nós chamamos de compreensão mínima ou pré-compreensão, para que vocês possam avaliar melhor. Então, vou compartilhar aqui nossos slides, e aí eu vou um pouco rápido, tá? Mas vocês têm plena liberdade, a aula síncrona é para isso mesmo, para a gente conversar, para a gente debater. Os aspectos que não ficarem claros, vocês têm toda a liberdade para poder perguntar, né? Não só perguntar, mas a gente problematizar os diferentes temas aí que possam. Tá. Pessoal, só me dei. Aqui eu vou pegar. Eu acabei deixando no livro do Chevalier, vai ser importante para um pedaço da aula. Daqui um segundo, que eu só vou pegar o livro já. Mas aproveitar e pegar uma água. Então, um minutinho já, eu já volto. Espera aí.
Muito bem, estamos voltando. Então, eu passei para vocês, né, os elementos doutrinários básicos e o contexto. A gente trouxe, eu indiquei para vocês o texto, tá? É o texto do Jean-Jacques Chevalier. É um dos melhores livros de história do pensamento político. Esse é o tomo 1. Vocês perceberam que foi, né, eu consegui tirar o capítulo de maneira ainda muito manual, né, para fazer o arquivo para enviar para vocês em relação ao capítulo de Hobbes. Então, é a nossa referência básica, tá certo? E a primeira coisa que a gente analisa, quando você olha lá a data, Thomas Hobbes, nascimento e morte, 1588, 1679, ou seja, um autor que teve uma vida bastante longeva, né? Aproximadamente 91 anos, é isso? E num período muito conturbado da história. Talvez aqui, alguns autores, o próprio Chevalier anote isso, ele tenha adquirido algumas características que vão marcar todo o pensamento filosófico dele, tá? Um deles é essa questão da segurança. Ele vive um período de muita tensão, de muita ansiedade. Ele nasceu prematuro, né? E conta-se que a própria ansiedade da força, da possibilidade da Inglaterra entrar em guerra com a Espanha, a Armada Espanhola era muito forte. Olha o período, 1588, nós estamos falando aí quase 100 anos depois do descobrimento da América, que já tinha um processo de grandes navegações instaurado e um período em que a Armada Espanhola estava ganhando os mares, né, ocidentais. Então, o período de iminência de guerra também teria levado essa ansiedade a esse parto prematuro. E já aí é um sobrevivente, né? Porque vocês imaginam que era um parto prematuro em 1588. Né? Depois, quando a gente percebe 1679, nós estamos falando do período, né, logo após a famosa Revolução Gloriosa. Então, ele pegou o processo da Revolução Gloriosa, inclusive quando ele escreve toda a obra O Leviatã, tá? Já no exílio. Então, a Revolução Gloriosa se desenrolou como uma série de conflitos entre o rei, né, o parlamento aí representado pelos nobres e os senhores feudais, que acabou culminando, né, com a ideia no nascimento da democracia constitucional, especialmente a partir de 1688, 1689, né? Então ele pega todo o período da Revolução Gloriosa e isso acaba, inclusive, o anseio dele por segurança acaba o levando ao exílio na França. Então vejam que a necessidade de segurança para ele, de paz, para que se desenvolva uma vida feliz, é algo muito evidente da sua personalidade. E essa necessidade é um traço que vai prevalecer em toda a construção, em todo o seu pensamento para o Estado, ainda que muitas vezes algumas afirmações dele não pareçam nada simpáticas aos nossos olhos contemporâneos, né, de Estado de Direito e Estado limitado. Então, é preciso a gente ter esses cuidados, compreender esse contexto histórico, né? Então, isso vai fazer o quê? Ó, ao compreender o homem a partir de uma concepção individualista, realista e sem qualquer pressuposto moral, né, Hobbes analisa as condições que garantem estabilidade à ordem política. A estabilidade, a paz é algo que para ele é muito importante, é uma necessidade. Né? Influenciado pelas novas teorias da física e da mecânica, né, movimento e corpo, ele é influenciado a pensar o homem como máquina natural, movida por relações de causa e efeito. Né? Já falei sobre isso. É muito importante a gente perceber. Sempre o pensamento dele é se então, se então, se então, né? If then. Como, né, uma relação lógica. Tá? Em sua época, o modelo da ciência era o modelo geométrico. Raciocínio dedutivo a partir de figuras ideais. Isso eu já expliquei para vocês. Né? Uma figura ideal a partir do qual você elabora conclusões tomadas de maneira lógico-dedutiva, e essas conclusões têm aplicação prática, ainda que o ponto de partida seja um fundamento idealizado. E também as próprias figuras geométricas, né, o triângulo perfeito, né, não existe no mundo real. Ele existe no mundo ideal e nas fórmulas matemáticas, tá certo? Ao adotar esse ponto de vista, o contrato social hobbesiano é idealizado, funcionando como princípio, que eu disse, origem, né? E ponto de partida para se elaborar a teoria do Estado. Então, quando eu falei para vocês na introdução, uma vez que você aceita o contrato social como ponto de partida, você tira as conclusões logicamente deduzidas dessa premissa maior que você coloca.
Segundo o Renato Giannini Ribeiro, eu deixei no slide essa referência, tá? Eu não mandei o texto, mas a referência está no final do slide, tá? É um artigo que ele escreveu para a obra Clássicos da Política, tá? Organizada pelo professor Francisco Verfort, né? Esse modelo contratualista trouxe duas consequências fundamentais. Primeiro, o homem é artífice de sua condição e de sua existência. Veja, ele rompe o peso medial para assim, quem constrói o meu mundo nessa dimensão, quem é responsável pela construção do mundo que eu terei, não é Deus nem o destino, sou eu. Sou eu, sou o humano. E isso é um traço muito evidente dos modernos, né? Porque o medieval é muito forte essa marca de destino e o antigo a marca do cosmos, tá? E ele é artífice de sua construção, ele pode construir um outro modelo, ele consegue enxergar sua condição de vida miserável no meio de um mundo violento, tá? E também consegue enxergar os meios para superar. É isso que eu disse, sobre o duplo influxo, né, do que ele chama de leis naturais, a gente chama de regras da razão natural, né, versus as paixões, ele consegue perceber essa diferença. Então, ele pode conhecer, olha lá, ó, sua condição miserável, quanto os meios para alcançar a paz e a prosperidade. Então, ele pode, pela razão, enxergar essa situação e buscar uma saída. Tá bom? Perspectiva sobre a doutrina política que nós chamamos de elementos doutrinários básicos, né? As propriedades naturais do homem são o desejo e a ação, né? O agir. E o agir é movimento, sempre, numa relação de causa e efeito. O homem é a potência que se move em busca da realização do desejo. Ideia que serve de ponto de partida para a obra Leviatã de 1651. Então, essa noção de movimento e de ser desejante, tá? Vão construir todo o raciocínio, vão embasar e construir todo o raciocínio acerca do estado de natureza. Em sua busca, o homem experimenta sentimentos de inveja e medo. Medo de sofrer, medo de morrer, estando alheios à solidariedade social e à benevolência. Então, lembra quando a gente falou no auto-engano? Ó, tem uma chave humana aí que é viver e sobreviver, né? Viver, reproduzir, sobreviver. Né? Que nos impulsiona a sair do lugar, mas, ao mesmo tempo, nos impulsiona a agir para não sofrer. Agir para não morrer. E essa dimensão vai, muitas vezes, encontrar oposição. Se a gente deseja, o outro também deseja e o outro também vai agir para não morrer. Quando a gente trombar, nós vamos ter uma sociedade violenta. Aí ele vai dizer, por isso, o estado de natureza, ou seja, antes do pacto social, havia o caos e a barbárie, partindo do princípio de que o homem é lobo do homem, ou seja, aquela velha máxima, né, homem lupini. Isso, Gabriela, a Revolução não foi em 1688? Não só em 1688, né? Ela é um processo que demora pelo menos desde 1628. Ela vem se desenrolando. Ela tem seu ápice em 1688, 89, tá? Creio que eu tenha dito isso, mas está correto. A Revolução Gloriosa, 1688 é o seu, vamos dizer assim, seu fim. Já está caminhando para o final, né? 89 ainda tem edição de alguns atos que são marcantes da Revolução Gloriosa. Então, ele escreveu o livro, ele morreu em 1679, né, a gente falou. Ou seja, ele escreveu o Leviatã e viveu todo o período da Revolução. Porque a Revolução Gloriosa, diferente das outras revoluções, ela não foi uma revolução de um dia para outro, de uma grande ruptura. Né? Então, a gente fala a França, 1789, a queda da Bastilha. A Revolução Gloriosa foi um processo histórico que se desenvolveu ao longo de pelo menos 60 anos, de 1628 a 1688. Tá? Com uma série de idas e vindas, né, da dinastia dos Stuarts, as brigas que havia entre o rei e o parlamento. Então, ela foi um processo histórico longo, com conflitos em todo esse período que assolou aí toda a Inglaterra. Certo, Gabriela? Vamos ver aqui. Por isso, o estado de natureza, ou seja, antes do pacto social, havia o caos e a barbárie. Partia o princípio de que o homem é o lobo do homem. Então, essa ideia é fundamental por conta da realização da liberdade, do desejo e da ação. Tá? Então, dizer apenas o homem é o lobo do homem não demonstra a grandiosidade do raciocínio que foi feito por trás. Então, é preciso aceitar, como eu disse, a noção de liberdade como movimento, a ideia de reconhecimento.
O momento do estado de natureza entra em conflito pela glória, pela honra, que são aparência de qualidade, não pela propriedade que inexiste no estado de natureza. Então, esse é um ponto fundamental que vocês podem anotar aí. Tá? É o Estado que cria propriedade e que pode suprimi-la. Isso é um ponto de ruptura, por exemplo, que Locke faz com Hobbes. Locke entende que a propriedade existe no estado de natureza e justamente a criação da sociedade civil e do Estado é para protegê-la. Aqui é o contrário. Ele vai dizer que no estado de natureza de plena liberdade não tem propriedade e que a garantia da propriedade, a sua formação, a sua segurança formal, é criada e construída após a formação do Pacto Social e do próprio Estado. Então, o soberano que cria, ele é o senhor da propriedade, né? Ele cria, disponibiliza, mas, ao mesmo tempo, se for necessário para a garantia da segurança, ele pode desapropriar e suprimir a propriedade. Então, é uma concepção muito diferente da concepção de Locke e do centro dos pensadores liberais em geral, tá? Por isso que ele é considerado, né, esse pleno poder ao soberano é uma marca muito forte do pensamento absolutista dele. Tá? Essa concepção de estado de natureza enseja uma contradição que o inviabiliza. O estado de natureza é plena liberdade e, ao mesmo tempo, terror constante. Porque eu disse, vale a lei do mais forte. Uma vez que nós todos estamos nos movimentando, haverá oposição e prevalecerá a lei do mais forte. Né? E nessa dimensão, né, todos teriam direito da busca da própria felicidade e, portanto, teria que sair disso, uma vez que a única lei que vai regir, né, o que é o mais forte aqui não significa necessariamente só a força física, no sentido de braço, né? Mas também a astúcia, né? Sobrevive normalmente, se fosse pensar pela teoria da seleção, né, e Darwin, o mais adaptável, não o, vamos dizer, muscularmente mais forte, vamos dizer assim, biologicamente mais forte. Então, são as duas dimensões. Tem que ser forte e astuto. Essa é a lei que rege o estado de natureza. E aí, eu notei para vocês, ó, leis da natureza versus paixões naturais. Então, eu meio que já expliquei isso aqui, tá? As leis da natureza não é uma expressão ruim. Vamos pensar regras da razão natural versus paixão natural. Tá? Elas estão na página, para vocês entenderem bem, esse ponto, um dos pontos fundamentais, está na página 361. Tá? Começa na 360 por baixo. E envolve o primeiro parágrafo e o início do segundo parágrafo da página 361 do livro, tá, pessoal? A página 361 do livro, porque, né, o Xerox tem as páginas do PDF que não são, você tem que olhar a página do livro. Olha o que ele vai dizer. O homem deve sair desse estado, sob pena de destruição da espécie. Essa possibilidade está ao seu alcance graças a algumas das suas paixões e também à sua razão. Então, para sair, ele tem esse duplo influxo. Ele tem paixão, mas tem a razão. Ele consegue enxergar. A razão só não é forte o suficiente para, na liberdade, resolver. Tá? Algumas de suas paixões, de fato, o inclinam à paz. Em primeiro lugar, o temor da morte violenta. Também o desejo de coisas necessárias a uma vida agradável. E a esperança de obtê-las por sua indústria. Quanto à sua razão, esse cálculo de seu interesse, é claro, ela lhe sugere convenientes artigos de convivência pacífica, o que ele chama de leis da natureza, que eu tenho chamado de regras da razão natural. As leis da natureza, sobre as quais todos podem ser levados a se entender. Justiça, equidade, moderação, misericórdia e, de uma forma geral, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Eis o que Hobbes, olha aí o autor, impropriamente, né? Impropriamente denomina leis da natureza, tá? Então, como se dissesse, nós temos inclinações naturais, porque temos razão, de pensar, né? A gente consegue pensar naturalmente que determinadas regras são importantes, como não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem com a gente, como buscar a moderação, como buscar a misericórdia, né? A justiça, a equidade, tá?
Aí o Chevalier vai dizer: não se trata de mandamentos, mas de preceitos, de normas gerais de moralidade descobertas pela razão. Por isso que eu digo regras da razão natural. E universalmente admitidas para impedir que os homens obrem em seu próprio desfavor. Além disso, tais leis são contrárias a muitas das nossas, viu, a oposição das nossas paixões naturais, que nos fazem tender para a parcialidade, a soberba, a vingança e outros comportamentos semelhantes. É sob esse duplo impulso que, para a defesa e proteção, os homens naturais acabam por colocar no mundo esse homem artificial, de estatura e poder infinitamente superiores aos seus, esse grande Leviatã, que é o Estado, ou a República, ou Commonwealth, né, no inglês, ou civitas no latim. Certo? Então, essa é a explicação fundamental do duplo influxo, né, que move a pessoa a entender a sua condição de viver no estado violento, entender que a razão não é suficiente para superar isso sozinha, porque ela, as pessoas também vivem sob as paixões naturais, mas que ela é sim suficiente para construir um instrumento, um artifício que leve a humanidade a sair dessa condição. E esse artifício, esse instrumento, é o próprio Estado. Professor, Pode falar. eu posso fazer uma pergunta? Pode. Uhum. Em relação a essa diferença de leis da natureza e paixões naturais, eu estou tentando construir um raciocínio. Você disse que no livro Leis da Natureza estão explicitadas como elementos como justiça, equidade, misericórdia. Quando eu escuto o termo de paixões naturais, eu entendo como objetivos mais subjetivos, desejos individuais das pessoas. E essas leis da natureza, elas seriam um pouco de leis mais generalizadas que permeariam ali a sociedade como um todo, não levando apenas em consideração o desejo subjetivo de cada pessoa. Isso está correto? Então, em geral, está tudo bem, tá? Vamos só dar uma organizada. Né? Primeiro, como sempre pensar isso, que tudo que a gente estudou de leis da natureza, etc., não combina com esse conceito que ele está adotando, tá? Por isso que a gente disse que é uma nomenclatura imprópria que ele utilizou e a tradução reproduziu, né? Como eu disse. O importante ponto primeiro é você sempre perceber que na dimensão do pensamento dele, isso que ele chama de leis da natureza, que eu tenho chamado de regras da razão natural, elas estão em oposição ao que ele chama de paixões naturais. E que essas regras da razão natural nos levam a perceber, né, a possibilidade de construir conceitos positivos, né? Vamos dizer assim, misericórdia, a busca da paz, enfim, não fazer aos outros o que você não queira que faça contigo. Isso é uma regra da razão. É uma regra que você pensa racionalmente, você consegue deduzi-la, dizer assim, olha, se eu fizer isso com os outros o que eu não quero que faça comigo, eu posso sofrer mais. Então, para não fazer, porque Hobbes, a razão é sempre cálculo, sempre isso. Ó, se eu fizer, eu posso sofrer mais. Se eu não fizer com os outros o que não quero que faça comigo, e se todo mundo seguir isso, nós vamos sofrer menos. Então, a razão natural, leis da razão natural, vamos chamar assim, se opõe nessa dimensão às paixões. E as paixões, elas vão ter um papel nesse jogo, porque elas vão justamente fundamentar no pensamento dele que sozinho, sem um artifício, sem um instrumento artificial, o humano não consegue sair do estado de natureza ou melhorar sua condição de miserabilidade, porque ele tem esse duplo aspecto, ele vive sob esse duplo fluxo, vamos dizer assim, de desejo. Então, se assim é, ela impede com que a razão domine no estado de natureza, mas não impede com que se possa pensar uma saída. Essa é a grande ideia quando você, o humano é artífice de sua condição. Então, se você percebe bem essa dupla dimensão, a oposição, né? Na tua fala apareceu esses elementos. Aí tá tudo bem, só não pode ser assim tão fechado. Assim. Então isso é isso porque precisa dar a parada nas arestas. Certo, Lucas? Entendi. Então, essas paixões naturais, elas estariam presentes ali, principalmente no estado de natureza, até porque muitas delas vão fazer com que surjam conflitos. E quando o estado ele é formado, quando o Leviatã ele é formado, essas paixões naturais, elas também vão ser um pouco mais limitadas pela racionalidade do ser humano, que também existe no estado de natureza, mas fica ali subjugada por essas paixões naturais que levam a tantos conflitos.
Isso, só um detalhe. Uma vez que forma o Estado, as paixões naturais vão ser limitadas não pela racionalidade do ser humano, mas pelo Leviatã. O Leviatã Entendi, pode intervir, entendeu? entendi. Os dois coexistem sim, você falou tudo perfeito. Só esse detalhezinho da tua fala, que no Estado civil, uma vez instaurado o Estado político, né, que é a superação do Estado de natureza, aí é dever do Leviatã dizer assim, olha, você pode ter paixão natural que você quer agir com soberba ou com vingança, mas a vingança é proibida no direito. E se você fizer vingança, você vai sofrer a punição, porque aqui é eu que mando. Entendeu? Já não é mais um Entendi. aspecto assim, vamos confiar na razão do ser humano. Não, a razão às vezes cai e a paixão predomina. Mas para o Leviatã, não interessa. Interessa aquilo que ele fizer. Ele pode até sentir o desejo de vingança. Se ele não cometer a vingança, tudo bem. Se ele sentir o desejo de cometer, aí o Leviatã vai dizer, ó, agora não, agora é comigo a brincadeira. Tá bom? Professor, Oi, quem está falando? Não tô... sou eu, Celine. Tá, oi, Celina. Pode falar. Eu tenho uma dúvida, eu acho que o senhor até começou a linha de raciocínio da minha dúvida. Eu queria saber se os desejos naturais, eles são mais fortes que a razão, visto que você tem conhecimento, mas não consegue evitá-lo. Então, na teoria, a razão não conseguiria detê-lo ou ser mais forte do que a Não, consciência. tem uma ambiguidade, né, nessa questão. Ela é interessante, porque em uma dimensão ela é mais forte, porque ela impede com que a razão domine no estado de natureza, certo? Mas em outra dimensão ela perde, porque ela não impede que o sujeito racional construa algo artificial para sair dessa condição, um instrumento que o ajude. Não impede com que ele faça um cálculo de interesse e diga, olha, é melhor ter a minha liberdade limitada em um estado que garanta segurança do que eu viver em plena liberdade no reino da violência. Entendeu? Então, ela tem um momento em que ela é dominante, porque ela impede com que o racional predomine e faça com que o estado de natureza seja um estado de paz, né? E outro momento que ela perde, porque ela não é forte o suficiente para impedir com que a pessoa consiga diagnosticar a sua condição no mundo e construir algo artificial para superá-la. Tá bom? E esse conceito é a partir da percepção da ação, quando você percebe os desejos naturais, que aí muda o estado e aí ela, na teoria, perde. Isso, exato, exato. Porque a ação significa justamente essa dimensão que você falou, de você dizer, olha, eu ajo para construir algo novo, para construir algo que não existe, um movimento, eu pego meus braços e construo um estado, entendeu? O humano tem muito disso, né? Nas suas limitações, ele usa instrumentos. Então, o instrumento de garantia da paz, na concepção hobbesiana, é o estado, nessa dimensão. Assim como, por exemplo, para caçar, ele criou a faca. Depois ele cria outras armas. São instrumentos, são algo artificial. Muito Certo? obrigada, professor. Obrigado, você. Vamos lá, a Gabriela perguntou aqui no chat. Professores, todos os seres, para ele ter essa razão natural, que tem essa universidade em geral, por que não podemos chamar de leis da natureza, já que todos têm essa ideia internalizada? Normalmente, a expressão leis da natureza ela tem uma outra conotação, tá, Gabriela? Por isso, né? Primeiro que as leis da natureza não seriam inerentes a todos, vamos dizer assim, não seria algo subjetivo, não seria algo que seria no sujeito, era algo que seria externo, por isso que ela é lei da natureza. O subjetivo é o quê? É a razão que pode conhecer as leis da natureza. A razão que pode conhecer as leis da natureza é justamente vamos dizer, a capacidade humana inata, né, natural, de conhecer as leis, que estariam numa dimensão externa. Então, normalmente, na história da filosofia e na historiografia, a gente estuda o conceito de leis da natureza assim, mas a tua colocação era muito próxima, né, daquilo que o próprio Hobbes defendia enquanto conceito, tá? Então, a gente, olhando criticamente, vai dizer, peraí, esse conceito de lei da natureza está meio deturpado, porque regras da razão natural é muito mais adequado em relação a isso, considerando a dimensão semântica do conceito ao longo do pensamento filosófico. Professor, o Matheus perguntando, esse controle do Leviatã sobre as paixões naturais é também interno, quer dizer, atua sobre a consciência dos indivíduos, ou Hobbes defendia uma certa liberdade de consciência, que nem Locke? Essa questão é muito boa, tá? O máximo que o Estado conseguir, ele devia controlar.
Hobbes, tá? Ele reconhece que a consciência mais profunda não controla, ele reconhece. Tá? Nós vamos ver isso. Mas, inclusive, né, ele vai dizer, se é para garantir a segurança, ele vai, inclusive, se opor, né, àquilo que Lutero defendia, né, aquilo que os reformistas defenderam como uma superação do período medieval, que é a liberdade individual de interpretação das escrituras sagradas. Vai dizer, não, a doutrina religiosa tem que ser tutelada pelo Estado, porque isso vai alterar a consciência das pessoas, isso pode gerar o germe da insubordinação, da revolução, depende de como for pregado. Então, ele chegava a isso, né? Então, ele vai dizer, não pode. Inclusive, ele tenta fazer, a gente vai ver aqui na sequência, o controle sobre as opiniões doutrinárias nas universidades. Ele vai dizer, não pode ter livre pensamento nas universidades para pensar qualquer coisa que possa atentar contra a segurança e a paz. Então, se for pensar isso, o Estado tem que coibir, tem que fazer o controle dessa dimensão. Então, ele reconhece, tá, que a consciência é algo inatingível pelo Estado. Mas aquilo que puder ser controlado para formar consciência, como, por exemplo, opiniões doutrinárias, liberdade religiosa, é algo, né, que influencia nosso modo de enxergar e ter consciência sobre o mundo. Ele admite o controle muito forte. Tá? Ele defende o controle muito forte. Como eu disse, algo que já estava, nesse período histórico, já bastante sedimentado e bastante aceito, que era a liberdade individual de construção das escrituras, né? Pelo menos no pensamento filosófico, lógico que isso não era dominante ainda no período, né? Para a população em geral. Hobbes já diz, não pode não. Vocês vão perceber. Somente através de um produto, se ele conhece a sua condição, ele enxerga que somente através de um produto artificial o Estado poderia haver paz social. Então ele vai dizer, uma justificação justnaturalista, é isso que o Bobbio fala quando ele diz que ele nasceu justnaturalista, tá? Porque a paz social é um valor, né, de direito natural. Uma justificação justnaturalista para a formação do Estado. O Estado encontra, então, sua fundamentação na concepção de que, havendo terror e insegurança no estado de natureza, os homens se associariam, abrindo mão de uma igualdade natural, vista como agressão recíproca. Né? A agressão recíproca e desprovida de garantias, em nome de uma liberdade consentida, uma vez que somente se pode falar em justiça, onde houver autoridade constituída. Pessoal, essa reflexão é importante. Como eu falei para vocês, a teoria da justiça em Hobbes é uma teoria da justiça formal. Inclusive, o formalismo se transformou nas características da teoria, né, do direito que ele aborda, que vai ser influente como um precursor do positivismo jurídico. Então, somente se pode falar em justiça onde houver autoridade constituída. Então, o fiador da ideia de justiça é a autoridade, não o conteúdo da lei, mas sim a autoridade que o coloca. Isso é formalismo. Uma lei é válida e deve ser cumprida porque é colocado pela autoridade constituída, autoridade correta, competente para tal, dentro de um procedimento adequado. Não porque ela é boa ou ruim. Ela é válida porque obedeceu os trâmites e a determinação estatal. Tá? Assim, os homens se associariam, formando um pacto para buscar nos braços do Estado a segurança inexistente no estado de natureza. Essa segunda frase, vamos ver se a gente consegue pintar aqui para vocês, para ficar na gravação, a pintura. Eu quero que vocês anotem com muita força. Com muita força. Tá? Depois eu pego aqui um traço. Ah, não, tirei aqui não. E não deu. Os homens se associariam formando um pacto para buscar nos braços do Estado a segurança inexistente do estado da natureza, baseados num temor racional em virtude de um balanceamento utilitarista de valores. Estou desenhando aqui, está o roxinho aqui, ó. Olha essa frase, pessoal. Essa frase. Sempre razão para Hobbes é cálculo. Tá? Como que você faz a dominação política? O modelo mais forte para dominar politicamente é o medo.
Tá? O medo, você domina uma população inteira e coloca essa população sob o jugo de um grande tirano. As pessoas têm medo, desde que esse tirano ofereça segurança. Contra o medo, em teoria política, a outra categoria mais forte que pode esperar o medo é a esperança. A pessoa com esperança de um mundo melhor, ela rompe o medo. Ela vai à luta, inclusive arriscando a própria vida, porque ela tem esperança. Tá? A fé e a esperança são antídotos à dominação pelo medo. Tá? Agora, quando a gente lê um temor racional em virtude de um balanceamento utilitarista de valores, isso só... Veja, Hobbes nasceu em 1588. Olha o que ele está falando para o humano do seu período. E isso vale só para o período de lá? Fazer uma reflexão sobre esse ponto. Eu sempre digo, olha, Bin Laden, com o atentado contra as Torres Gêmeas em 11 de setembro, ele venceu a civilização ocidental. Quem viveu e estudava nas faculdades americanas naquele período, e especialmente os constitucionalistas, entraram em desespero, porque logo depois veio o ato patriótico, o Patriot Act, que suprimiu as garantias e liberdades individuais que eram historicamente idolatradas, consagradas no pensamento americano. Depois veio um modelo de vigilância estatal que o Snowden vai denunciar. E quem quiser entender melhor isso, assiste o filme Vice, do Dick Cheney, que era o vice do George Bush. É fantástico para você entender como, em determinado momento, o medo do terrorismo fez com que as pessoas abrissem mão da liberdade. Professor, você está falando de Hobbes? Não é isso que aconteceu? As pessoas abriram mão da liberdade e foram para o estado absolutista pelo medo do terrorismo? E vejam como isso é presente na natureza humana como um cálculo utilitarista. O cálculo utilitarista é o quê? De busca de maior utilidade, né? Para dizer assim, olha, entre viver com medo e ter liberdade ou viver sem medo, abrindo mão da liberdade, esse cálculo utilitarista, historicamente, tem pendido, não é? Veja, Hobbes está no século XVI para o século XVII. E nós estamos no século XXI. E algumas coisas continuam idênticas, tá? Só uma reflexão para vocês pensarem sobre o que significa esse balanço utilitarista de valores e a ideia de um temor racional. Legal? Os homens naturais e o homem artificial, próprio Leviatã, né? Vamos apagar nosso filme roxo aqui. Como consequência desse pacto, os homens fariam já apagamos quase todos. Vamos aprender. Como consequência deste pacto, os homens fariam uma transferência de poderes, tá? Ora, vou abrir mão da minha liberdade plena. Eu vou transferir a liberdade plena, poderes e direitos naturais dos indivíduos ao soberano. Em contrapartida, eu vou obedecer. Assim nasce a sociedade com o Estado. Isso é outra diferença em relação ao pensamento de Locke, tá? Porque em Locke, a sociedade é o primeiro pacto e a formação do Estado é um segundo pacto. São dois contratos sociais para formar a teoria dele, tá? Só para anotar aí. Esse grande Leviatã é produto da arte humana, do artifício humano, da vontade humana orientada pelo cálculo individual do interesse manifesto. Aqui é um ponto importante. Ele se afasta, da sociabilidade natural e da teoria da revelação. Lembra da teoria da sociabilidade natural? O humano possui a sua essência na realização política. Ou seja, na polis, viver em sociedade. Então, ele tem uma tendência natural à vida social, porque é na vida social que ele revela a sua essência. Não é isso, Aristóteles? O que Hobbes vai dizer? Não tem nada de sociabilidade natural, não. A essência é um cálculo individual do interesse manifesto. Isso é a política. Isso é a construção que vai levar as ações do Leviatã no campo da política. Enquanto Estado, tá? Ele é produto, sim, da arte humana. Ele é um artifício humano. Ele não existe no mundo natural. É o humano que cria. Mas ele cria orientado por um cálculo individual, não por uma tendência natural social. E ele também recusa a teoria da revelação predominante no medieval. Não, o poder político não é uma revelação, divina. Porque o poder político é uma construção humana orientada por um cálculo individual. Tá? Lembrem lá, lei eterna? Lei eterna
revela, você pode tirar dedutivamente conteúdos para a lei natural, se pensar em Tomás, e especificamente, né, não dedutivamente, para a lei positiva. Então, ele rompe com essas duas teorias, vai dizer, não, a política é uma arte humana, é uma arte, é um artifício, algo que não tem na natureza. E é artifício em que o Leviatã age movido nem pela sua revelação, nem pela sociabilidade natural, mas sim por um cálculo de interesse. Um cálculo, né, de interesse manifesto em prol da segurança. Professor, Oi? esse cálculo individual teria relação com um indivíduo autoritário? Sim, nas duas dimensões, né? Na dimensão mesmo das pessoas que estão na sociedade, porque eles fazem cálculos individuais e aceitam, né, a constituição do Leviatã, e depois o próprio Leviatã, entendido, né, você entendeu o Estado como um indivíduo, também ele age de maneira, né, sempre orientada por um cálculo que para Hobbes é razão, essa capacidade de calcular é a razão, é a dimensão racional do humano, ele age para poder tomar as decisões que melhor garantem a segurança. Então, ele faz sempre ponderação de valores em prol da segurança. Para isso, pode abrir mão da liberdade, pode abrir mão de um monte de coisa, inclusive das opiniões doutrinárias, como eu falei para vocês. Mas cada corpo, se a gente pensar lá a imagem do Leviatã, de que tem pequenos corpos dentro de um grande corpo, cada corpo que compõe esse Leviatã, ele é autoritário individualmente? É isso? Não pode, não pode. O Leviatã em si pode determinar tudo de acordo com o interesse, e os corpos são subordinados a esse grande poder soberano. O poder soberano tem que ser uno, indivisível, né, vamos dizer assim, em regra, incondicionado e ilimitado. Então, por isso que ele reveste de autoritarismo, né? E os corpos estatais estão a ele subordinados sempre, e as pessoas que fazem parte da sociedade também, tá? Então, o poder soberano aí nessa dimensão ele não pode se dividir em corpos nem em outras formas de... Ele recusa totalmente, por exemplo, a noção de constituição mista. Lembra que a gente falou, Politeia divide o poder em monarquia, aristocracia e democracia? Ele vai dizer, não, o poder soberano não pode ser dividido. Ele é só um e é ele que manda. Tá? Então, a liberdade do estado de natureza é reduzida à determinação física, aplicável a qualquer corpo, ausência de posição, movimentos e decisões. Já expliquei isso. Né? Os homens naturais e o homem artificial, né? A soberania una e indivisível do Estado é ilimitada. Ó, isso que eu disse, una e indivisível. Seja ela monarquia, aristocracia ou democracia. Hobbes despreza a forma mista e o poder tem sempre a mesma natureza. Ele prefere a monarquia. Ele chega a dizer de maneira expressa, diz assim, todos os defeitos que podem ser atribuídos à monarquia são multiplicáveis na aristocracia ou na democracia. São maiores. Então, se a monarquia não é uma forma perfeita, ela ainda é a melhor que existe na concepção, né, hobbesiana. E aí, isso significa o quê? Ele também ignora algo que, antes dele, Jean Baudin colocou de maneira muito interessante, porque Baudin também defende a soberania una e indivisível. Mas aí Baudin faz um artifício retórico. O que ele faz? Ele diz a soberania una e indivisível e ela é absoluta. No entanto, a forma de governo não se confunde com a forma de Estado. O governo pode ser misto. A concretização da soberania como forma de governo pode ser mista. Já a forma de Estado representada pela soberania sempre é una e indivisível. Hobbes ignora essa distinção entre forma de Estado e forma de governo e vai recusar veementemente qualquer forma de consumista, porque na concepção dele, o Leviatã não pode, o poder do Leviatã não pode ser dividido. Não pode ser dividido, né? Vamos dizer assim, é totalmente limitado? Não, via de regra é limitado, porque tem algumas aberturas aí que são permitidas, como a gente vai ver na frente, tá? Depois, a própria concepção de justiça adquire um novo significado, pois esta transferência, que para Hobbes era voluntária e racional, proporcionaria ao Estado um poder ilimitado, sendo que justo passa a ser a vontade deste, expressa em leis adotadas de coercitividade. Ele vai dizer, as convenções legais, né, as leis, os pactos, as convenções sem a espada, sem o sword, não passam de meras palavras word, né, da tradução inglesa. Então, por isso que o Estado e o direito dão comando, né? Aí, individualismo autoritário, você estava perguntando. A vontade única do soberano nada mais é que uma cópia das volições individuais. Toda a ideia de fusão de povo em dimensão coletiva deve ser excluída. É isso que eu falei. Em cada um, houve um cálculo, houve uma escolha. Não se fala do povo como um coletivo.
fala do ponto de vista individual. E o soberano seria essa instância maior, essa representação. Então, tem dois níveis. Um das pessoas que fazem um pacto mediado por um cálculo e um segundo nível, que é o próprio soberano, que age de maneira autoritária, como se fosse um indivíduo buscando as decisões, ponderando valores em torno, né, daquilo que reputa como maior, daquilo que ele reputa como mais adequado à garantia da paz. Apenas os homens naturais avançaram um contrato social, sendo o Estado um terceiro em face de quem se delegou poderes. Sendo assim, o Leviatã não está vinculado a compromissos recíprocos. Essa é uma outra questão importante, né? Nós sabemos, eu disse para vocês, o contrato social não está em nenhum museu. Não está em nenhum museu, né? Não existe fisicamente, né, o pacto que um dia foi feito. Ele é uma figura idealizada, metafórica, né? Mas se ele existisse, o soberano não fazia parte, não estava lá como assinatura, no máximo, que sabe, como testemunha, né? Por quê? Era um pacto das pessoas, entre si, dos indivíduos humanos entre si, que delega, que faz uma espécie de doação de poderes, né, nessa transferência ao Estado. As pessoas têm obrigações recíprocas. O Estado nunca possui obrigações recíprocas. Ele é um terceiro, tá? Ainda que depois ele reconheça que há alguns deveres que o Estado deve seguir, mas todos eles são inerentes ao seu próprio papel. São deveres que servem para cumprimento da delegação que ele recebeu. Tá? A transferência de direitos dos súditos ao Leviatã deve ser total, porque, uma vez que persista uma parcela mínima de direitos, seria suficiente para libertar o estado de guerra. Lembra que eu falei para vocês de monismo jurídico? O direito só é direito se oriundo do Estado. Não pode haver uma outra fonte do direito, não pode haver uma parcela mínima de direitos exteriores ao Estado, porque ele vai dizer que isso é um fator de insegurança que pode levar à revolução e à guerra. Então, tem que ser totalmente evitado no seu pensamento. Tá? O direito é um comando, lembra? Que deve advir única e exclusivamente do Estado, que deve ser obedecido por todos. Né? Eu já falei, comando, imperativismo, deve ser obedecido por todos, né? Imperativismo, sob pena de sofrer as sanções, aspecto da punibilidade, tá? Se ele deve vir exclusivamente do Estado, isso significa o quê? Monismo jurídico, tá? Então, são as palavras-chave aí que são presentes aí nessa questão, ó. Comando, único e exclusivamente do Estado, deve ser obedecido, caráter imperativo, existência de sanções, não importa se era um déspota ou então uma assembleia de representantes do povo. Aqui evidencia-se uma importante característica do positivismo jurídico, o imperativismo. Eu diria mais, o imperativismo, o monismo jurídico e a fundamentação do direito a partir da sua punição ou sanção, aspecto de coercitividade, tá certo? Vamos passar abaixo, aqui botamos o slide. Vou botar a carinha do professor lá para cima agora. Pessoal, direitos do Leviatã. De modo geral, fazer tudo o que for necessário para manter a paz. Tá? Ele é o senhor da lei, ele é onipotente, né? Essa característica do positivismo, é o Estado que faz a lei. Ele tem plena liberdade para fazer a lei, porque nenhum conteúdo externo acerca do bem ou mal pode determinar o conteúdo da lei estatal. O conteúdo da lei estatal ele é elaborado a partir de um cálculo autoritário acerca do que seria mais adequado para manter a paz e a estabilidade, a ordem no reino. E quem faz esse cálculo? Soberano. Tá? A propriedade. A propriedade é instituída pelo Leviatã e é ele que pode suprimi-la, né, quando necessário. Então, você tem uma delegação de propriedade que o Leviatã te dá e você exerce a propriedade para você em face dos outros. Mas se o Leviatã precisar, ele vai tomar, ele pode invadir a propriedade privada a qualquer momento. Tá? Julgar as opiniões doutrinárias. Né? Ele representa que as opiniões das universidades, as opiniões doutrinárias, os pensadores, os filósofos representam um risco à segurança. E se representam um risco à segurança, eles têm que haver um controle sobre isso, porque senão pode haver conteúdos subversivos. Tá certo? Já disse sobre isso antes.
Deveres do Leviatã: manter intactos seus poderes e prerrogativas. Então, se ele assume a delegação, ele tem um dever fundamental de honrar essa delegação e manter os seus poderes, exercer o poder. É um dever fundamental. Fornecer segurança ao povo. Que é interessante que o Chevalier faz uma anotação, que quando fala segurança, a gente pensa sempre no aspecto, né, mais militar, mais de estabelecer a ordem, etc. Mas ele já enxergava, aliás, tem várias questões muito interessantes de inteligência emocional que já estão presentes na obra Leviatã. Mas quando ele fala de segurança, ele fala também em segurança material, que significa comida, que significa um certo bem-estar para todos, que significa redução da desigualdade. É impressionante o conceito aí quando ele trabalha como um dever do soberano. Né? O dever de fazer boas leis. O que é uma boa lei? É uma lei que tem o conteúdo de ser bozinho ou mazinho, um conteúdo que as pessoas julgam sua justiça? Nunca. Fazer uma boa lei é uma lei que, no cálculo de ponderação, garanta melhor a segurança do povo. Garantir a liberdade inocente. Aquilo que eu disse, olha, você sai da liberdade, sai da natureza, e você estabelece, você vive sobre o reino da liberdade inocente. O que é a liberdade inocente? A liberdade inocente é justamente a liberdade no Estado civil, ou seja, a liberdade limitada pelas leis postas pelo soberano e aquela que não coloca em risco o próprio poder soberano e a paz. A Marina perguntando, nossa pergunta é fundamental, está aqui embaixo. Se o Estado deixar de garantir segurança ao povo, eles ainda devem obediência? O Lucas respondeu, salvo engano, não, Marina. Correto, Lucas. E, Marina, ótima pergunta, cheguei nela. Né? Se o Leviatã não cumpre seu dever fundamental, ele dá ensejo à perda, né, da causa, lembre sempre causa e efeito, da causa que ele recebeu a delegação do poder. Então, se isso é disseminado e extremado, veja, não é um julgamento individual. Um julgamento individual, o Leviatã, como o indivíduo mais forte na história, ele vai massacrar. Mas se houver uma percepção, vamos dizer, bastante, não basta 50 mais 1 mais 1, intensa, majoritária, bastante majoritária, né? E que não há segurança, pode haver sim um processo revolucionário, e no processo revolucionário não deve obediência a este Leviatã, trocaria de modelo. Tá? Ele admite isso. Ele diz, ó, se o Leviatã não cumpre seus deveres, e os deveres todos estão relacionados às causas que ele recebeu a delegação, ele pode ter tirado a delegação da mesma maneira. E aí instaura um processo revolucionário. Não há um dever de desobediência de qualquer modo. Ainda assim, tem uma parte interessante, né? Que ele reserva uma certa consciência do direito de resistência. Tá aqui, acho que na 369. Deixa eu ver se estava aqui para a gente ver. Que algumas situações, né, o Chevalier chama de esclarecimentos curiosos que ele faz, né? Então, respondendo a tua pergunta, Marina, se houver uma disseminação dominante da percepção de que o Leviatã não cumpre seus deveres, e os deveres de manutenção de segurança são justamente a causa pela qual ele recebeu a delegação, Hobbes admite, sim, que poderia haver uma troca de poder, uma troca de Leviatã num processo revolucionário, mas isso apenas em casos extremos, não é qualquer revoltazinha, não. Ah, meia dúzia ali quer se rebelar, o Leviatã vai massacrar no pensamento dele, tá bom? Mas ele tem algumas, o que o Chevalier chama, olha só o que ele fala. Quando o súdito pode recusar uma ordem do Estado, né, o centro de direito de consciência e resistência? Tá? Ele vai dizer, desde que se considere, página 369, o segundo parágrafo que começa, desde que se considere esse conjunto de deveres do gigante coroado, né, e esse gigante coroado pode ser uma assembleia, tá? O Chevalier deixa claro, o próprio Hobbes, ele vai dizer, eu estou falando sobre o Estado. O Estado pode ser um monarca absolutista, como pode ser uma assembleia democrática. Ele defende a monarquia absolutista, mas ele sabe que pode ser outra forma, né? Esse gigante coroado, é claro, né, uma vez que se define os deveres do gigante coroado, é claro que se acha, né, indiretamente definida a situação dos súditos. Ou seja, os súditos devem obedecer, né? E não foi sem interesse que Hobbes fez questão de acrescentar como particularidades da verdadeira liberdade dos súditos certos esclarecimentos curiosos sobre as coisas que esses têm o direito de se recusar a fazer, mesmo se ordenado pelo soberano.
Por exemplo, um súdito não pode, por meio de nenhum pacto concebível, renunciar a se defender contra aquele que legalmente vem executá-lo ou fazer-lhe mal. Então, a primeira coisa ele vai dizer, olha, no meio de tudo, né, você pode perder o julgamento, mas você tem o direito de se defender. Você não pode renunciar a essa defesa porque isso vai contra a natureza humana. Então, ele entende a força e a importância do contraditório para a defesa. Tampouco pode comprometer-se a obedecer quando justamente, né, ele é condenado justamente, quando justamente condenado, a ordem de impor a si a própria morte ou a mutilação. Porque há direitos que não são alienáveis, né, e renúncias ou compromissos que repugnam a natureza dos pactos. O que ele está dizendo? Eu sou o Leviatã, eu dou a ordem. Olha, você foi condenado à morte, se mate. Ele vai dizer, essa ordem, se mate, né, se suicide, não é uma ordem que o súdito pode obedecer. Porque vai contra a origem e a causa do pacto. No entanto, ele vai dizer, se houve uma ordem, e essa ordem foi de um julgamento justo, legal, e a ordem é pena de morte, então quem tem que cumprir a ordem é o soberano, a polícia. Tá? Vai dizer, você não é obrigado a se matar, mas se há uma ordem exposta pelo soberano no julgamento de pena de morte, ele que tem que cumprir, ele que tem que te matar. Então, ele dá essas exceções aí de abertura de consciência, vamos dizer assim. Tá? Vamos ver aqui, vou tentar diminuir um pouquinho. Já arrumando para o final, pessoal, em nome do fortalecimento do Estado, ele não deveria se confundir com a Igreja, que em seus escritos aparece nitidamente na distinção entre comando e conselho. O Estado, o poder político, dá comando. A religião dá conselho. Tá? E aí ele vai fazer um Estado forte, né? uma boa reflexão, né? Em torno do Estado forte, né? Boa no sentido profundo, tá? Sobre o que seriam as doenças ao bom governo. E uma das principais versa justamente sobre a concorrência de dois poderes. Então ele vai romper aquele dualismo medieval entre poder, né, eclesiástico, religioso, espiritual e o poder temporal, humano, político, profano. Tá? Ele vai dizer não pode ter dois poderes, não pode ter duas cidades convivendo para as nomenclaturas que vocês estudaram. Tá? Tem que ser um poder. Na Terra, um poder. Um poder. O poder é uno, indivisível, o poder soberano. E ele é o poder político. Ninguém deve servir a dois senhores. No entanto, ele reconhece, até porque cristão, né, que o soberano deve incorporar essa religiosidade, absorver. Só que agora não é mais aquele domínio que o Papa queria fazer de um Estado teocrático, que a religião determina a política. Agora ele vai dizer, é o soberano político que concilia e se conecta com a esfera religiosa. Daí ele vai inverter, em vez de uma teocracia, né, universal, ele recusa totalmente a ideia, né, da autoridade universal do Papa. Diz, no reino quem manda é o rei, mas o rei tem que ser um rei cristão, absorvendo a religiosidade. Então, é como se dissesse, o poder político incorpora o poder religioso em si e reina soberano. Mas sobre o prisma do poder político, não sobre o prisma da teocracia. Tá bom? Daí sim, o Leviatã é chefe da igreja e do Estado. Né? Tanto que o próprio título do livro dele, né, é sobre o poder civil e eclesiástico. Né? Ele vai decorrendo nesse final, só que agora com uma chave invertida. Então, na questão religiosa, ele também não abre mão do seu princípio, de que o poder soberano é uno e indivisível, então, portanto, ele tem que incorporar a religiosidade na hora de formar um Estado cristão. Tá? E aí, por fim, aquilo que a gente já vem trabalhando, né? Já vim explicando para vocês e já falei em diversas passagens aqui, inclusive com os desenhinhos. Vou tirar aqui também. Né? Seu pensamento desembocou nos fundamentos do positivismo jurídico. Seu objetivo principal era fornecer um arsenal teórico que consolidasse o poder soberano do Estado, e para isso Hobbes, ciente da íntima relação entre direito e poder, não poderia admitir que nesse Estado existissem leis e decisões judiciais que fugissem ao controle do próprio soberano. Tá? Daí porque é um senhor, a soberania é um indivisível, só ele faz leis, monismo jurídico, as leis que ele faz
são imperativas, são comandos, e se não obedecer, vai sofrer punição. Tá? E aí a definição do papel do Estado, né, em face da Igreja é um exemplo disso, exemplo dessa própria questão. Né? E aí, por fim, há na obra de Hobbes inúmeras características do positivismo jurídico que eu já expliquei. A primeira delas, o formalismo. Não se faz referência nem ao conteúdo, nem à finalidade, ao fim do direito. A definição de direito é dada apenas com base na autoridade que põe as normas, e, portanto, com base no elemento puramente formal. A lei não é justa por ser boa ou ruim. A lei é justa porque é colocada pelo soberano, que é a autoridade competente, porque é o soberano que é o parâmetro de justiça ou injustiça. O imperativismo, o direito à expressão de quem detém o poder, é, portanto, um comando. Falamos. A coação, quem descumpre as leis sofre sanções por parte do Estado. Né? Depois, as bases do princípio da onipotência do legislador. Se o parâmetro de justiça é o próprio soberano, o que ele disser é justo. Então, ele é onipotente na definição de justiça. Não cabe a ninguém questionar. Não cabe ao Papa, não cabe à população questionar o seu conteúdo de justiça. Então, justo é aquilo que está na lei, criada porque tem competência para legislar. E, por fim, o monismo jurídico, que significa dizer que a única fonte do direito é a fonte estatal. Veja que isso é plenamente compatível, o monismo jurídico, com a ideia de que não pode haver dois senhores, não pode haver outra fonte de direitos, outra fonte de comando para o súdito. Sua fonte é única, e a única é o Estado absolutista. Tá? Resolvidos os problemas de forma política, os indivíduos teriam grande liberdade para cuidar das coisas privadas. Então, Hobbes faz um câmbio em relação à antiguidade, porque agora o espaço público é um espaço limitado, né? Não é um espaço mais livre, como era na antiga Grécia, e o espaço privado é o espaço da liberdade. Liberdade plena? Natural? Não. Liberdade inocente. Ou seja, liberdade dentro de um Estado consentido, tá bom? Dentro daquilo que não coloca em risco os poderes da soberania. E aí, nossas referências, você já tem um slide, já podem acompanhar. Tá certo? Muito bem, pessoal. Rigorosamente cumprindo nossos tempos de aula, vamos agora a algumas dúvidas e já pode. Isso, Celina. A religião deve ser limitada pelo próprio poder político, né? O Estado tem o poder total, inclusive, sobre a religião, mas ele admite a importância, Celina, de que o príncipe ou o rei seja, o soberano seja cristão. Ele trabalha com essa categoria, tá? Ele trabalha com essa ideia. Mais alguma dúvida, meus queridos e minhas queridas? Acho que a introdução, a estratégia de fazer a introdução de Hobbes aqui deu uma ajudada, porque depois, quando a gente entra no slide, você já tem aí, né, já estão preparados para o que vier. Né? Então, a primeira meia hora da aula, eu praticamente fiz uma revisão de tudo que viria depois, que a gente veio mais aprofundado. O Lucas gostou. Né? Então, pessoal, vocês têm aula daqui a pouco. Eu agradeço muito pela presença de cada um de vocês, desejando aí um ótimo, né, finalzinho de quinta e sexta-feira, finalzinho de semana, e um ótimo final de semana propriamente dito, com muito aprendizado, estudo e alegrias e felicidade. Tudo de melhor para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau, professor. Professor. Bom dia, professor. Bom dia. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigada, professor.